Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 454. 454, é o número de Capicua. Então, hoje nós vamos falar sobre Charlie Kirk E empatia? e empatia. Ou melhor, nós vamos falar sobre empatia usando algumas frases e afirmações do Charlie Kirk, o que inevitavelmente também nos vai levar a discutir um pouco a notícia do assassinato do Charlie Kirk e as consequências que isso teve. Mas vamos, sobretudo, focar na empatia, na diferença entre empatia e simpatia. Os tipos de empatia Os tipos. e se pode haver limites e empatia ao mesmo tempo. Sim, e vamos discutir até que ponto é que às vezes não é injusto pedir a certas pessoas para serem empáticas com quem não é empático, e acho que vamos ter aqui uma discussão interessante e que para mim é muito necessária para me ajudar a acalmar certos instintos não empáticos que às vezes me surgem. Sim. Olha, Temos notícias, coisas boas. certo, o Futuro És Tu já está disponível no mercado, Certo, em qualquer livraria, incluindo as online. Certo, e nós nos 2 últimos episódios já tínhamos falado sobre a pré-venda, mas agora o livro está mesmo à venda. Sim. Quer dizer que podem ir lá buscá-lo fisicamente a uma livraria ou encomendarem online e receberem rapidamente em casa. O Futuro És Tu, em livro para jovens e adolescentes, sobre objetivos sobre o futuro, sobre fazer grandes planos. É um livro de desenvolvimento pessoal. Certo. Curiosamente, ontem houve um estudo que foi publicado onde se falavam sobre as grandes preocupações dos pais com o início da escola, e a preocupação número 1 era o meu filho ou a minha filha não tem motivação. Não tem motivação no geral. E eu acho que este livro pode ajudar muito os jovens a entenderem melhor o que é isso da sua motivação e o que é que realmente lhes interessa e os apaixona, e também perceberem como é que às vezes criar objetivos e planear também os pode ajudar a lidar melhor com coisas que não acham muito engraçadas ou muito interessantes ou motivadoras. Certo. Portanto, está aí um belo presente para início de ano letivo. Yeah. Segunda notícia, até ao próximo dia 25, ou melhor, no próximo dia 25 de setembro, arranca um novo curso online durante 4 semanas, e eu vou ensinar tudo sobre o código humano, recorrendo ao famoso método laser, o método das cores, que tenho vindo a explorar ao longo dos últimos 15 anos, e ele surge agora numa versão totalmente online, com 4 aulas, cada uma com 1h30. As aulas são em direto no Zoom, mas podem ser vistas depois através das gravações. E a primeira aula é já no dia 25 de setembro. Nós estamos a lançar o curso agora com 50% de desconto, quer dizer que por 75 euros, com o IVA incluído, podem aderir ao curso e ficam depois com este material para consulta. E acho que é uma oportunidade de, ao vivo, em direto, poderem aprender sobre o método com quem o criou e anda a testá-lo há muitos anos. Que o laser ajuda-nos a ganhar muita autocompreensão, mas também muita compreensão dos outros. Sim, e ajuda-nos imenso a comunicar melhor e a estabelecer melhores relações. Exatamente. E ajuda-nos a sentir mais empatia. E pode ajudar, autoempatia e pode ajudar-nos a sentir mais empatia, que é o tema de hoje. Portanto, exato. Isto foi o teu gancho para irmos para o episódio. Foi o gancho. É isso? Fiquei muito contente de me lembrar disso. Ok. Então, livro para adolescentes, já à venda, curso laser, podem aderir. Ele começa no dia 25 de setembro. Se estão a ouvir este episódio já depois do dia 25 de setembro, ainda podem aderir, claro, assistem à primeira aula em gravação. E agora é tempo de falar sobre empatia. Aí vamos nós. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, acho que por esta altura toda a gente sabe quem é o Charlie Kirk.
Sim. Mesmo quem não sabia, já sabe. Mesmo quem não sabia, em princípio sabe, não é? Que é um influencer, um podcaster americano que foi assassinado recentemente durante um evento aberto ao público numa universidade americana. E o Charlie Kirk estava há muito tempo na lista de pessoas de quem eu menos gostava no mundo. E a propósito da morte dele, tem havido uma catrefada de citações, umas para tentarem justificar que ele era uma boa pessoa, com uma boa missão e que estava em busca dos valores que essas pessoas acham que estão corretos, e outras pessoas fazendo o contrário, indo buscar citações dele um pouco para quem não o conhece, ter um entendimento do tipo de ideias que ele defendia, o tipo de valores que ele defendia. Pronto, e para essas pessoas esses valores não são assim muito adequados. Mas houve uma citação em particular que eu, quando vi, né, eu já a conhecia, mas depois até apareceu assim com um bocadinho mais de contexto, e eu pensei, olha, isto é muito fixe para um início de conversa com a Mia, porque é sobre empatia, né? E nós já há algum tempo ouvimos o Elon Musk a dizer que não acha muita piada a empatia, que a empatia é mais um sinal de fraqueza do que outra coisa. E eu gostava de discutir aqui isto um bocadinho, porque tu, no teu trabalho, ensinas as pessoas a cultivarem empatia e a entenderem um pouco melhor o que é que empatia quer dizer, e também diferencias empatia de outras coisas. Portanto, acho que vais ser és a minha expert ideal para comentares esta frase, está bem? Então, eu tenho aqui no meu telemóvel em inglês, mas eu vou procurar traduzir isto. Portanto, isto foi aquilo que ele disse num podcast. Eu não suporto a palavra empatia. Eu penso que empatia é uma criação, é um termo New Age que faz muito estrago. Mas é muito eficaz na política. Simpatia. Eu prefiro mais do que empatia. Portanto, eu gostava... Tu ouviste aqui isto, não é? Assim, comentários. Eu tenho reparado que há pessoas que têm medo de empatia. E, aliás, não é só o Elon Musk, Charlie Kirk, há assim uma onda assim mais de extrema direita, uma onda assim muito conservadora, uma onda que até de uma parte das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que curiosamente tem exatamente, para mim é curioso, exatamente a mesma conversa de que a empatia é má, estraga. E assim, a minha opinião pessoal e mais julgadora é que, claro que convém dizer isso, que não é suposto teres empatia, não é? Se nós cultivarmos realmente empatia, ou se nós tivéssemos no passado cultivado, ou efetivamente, mesmo na forma como nós educamos os nossos filhos, da forma como interagimos uns com os outros, se a empatia fosse mesmo presente, havia certas coisas na história que seria impossível terem acontecido, não é? Se eu convém para certas linhas políticas apagar a empatia. Se eu tenho uma mensagem muito racista, a empatia não me convém. Mas podes definir um pouquinho melhor o que é empatia e porque dentro da empatia, nós já falamos aqui um pouco sobre isto aqui no podcast ao longo do tempo, não é? Nós podemos diferenciar a empatia afetiva da empatia cognitiva, e eu acho que essa definição e diferenciação é importante aqui até para esta discussão. Se nós falarmos de empatia afetiva, isso em princípio todos nós temos, mas ela pode ser numbed, pode ser um bocadinho apagada, não é? Ou pode ser cultivada e aumentada. Mas a empatia afetiva é aquela empatia que nós sentimos uns pelos outros. E claro que é mais fácil sentirmos mais empatia por pessoas que são parecidas connosco. Mas a empatia afetiva é tu estás triste e eu sinto-me triste? Sim. Okay. Ou também pode ser eu sinto-me triste e tu tens uma vontade de fazer com que eu me sinta menos triste. Sim. Mas isso não é mais a compaixão? Isso está ligado, e às vezes é difícil separar. Compaixão, o que se diz muitas vezes é que é aquilo que nos depois leva à ação. Não é? A empatia não nos leva necessariamente à ação.
ok? Mas essa vontade de aliviar o sofrimento do outro está muito ligado à compaixão. Que é assim uma coisa de que se fala muito no budismo, não é? Sim, as mensagens do Buda muito compassivas. E mesmo no cristianismo há uma mensagem muito forte de Jesus de compaixão. Sim, de aliviar o sofrimento do outro. Mais do que só ficar a senti-lo. O outro está em sofrimento, logo eu também sofro. Exatamente. Eu até posso sofrer e tenho vontade de fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento do outro. Portanto, eu acho que uma pessoa que não gosta de empatia também não gosta da compaixão, em princípio, porque vão muito de mão dada. Será que podes ser compassiva sem ser empática? Eu acho que não, Pedro. Porque como é que tu vais ter vontade de aliviar o sofrimento do outro se não consegues vê-lo e minimamente senti-lo? Eu acho que a empatia é algo que faz parte da compaixão. Okay. Mas podes ter empatia sem ser compassiva, que é, fica só, o outro está triste, eu fico triste, mas não faço nada, nem tenho nenhum movimento para aliviar o sofrimento dele. Não sei se podemos fazer essa afirmação assim, mas acho que chega mais ou menos termos essa ideia do que é empatia e compaixão. Agora, depois temos a empatia cognitiva, que é algo que desenvolve, que tem a ver com a nossa capacidade de pensar e refletir sobre aquilo que o outro está a sentir e precisar. E é essa que é mais fácil cultivar e e desenvolver a nossa capacidade para isso. Claro que a empatia afetiva e a empatia cognitiva também dependem um bocadinho um do outro, mas nós podemos treinar a empatia cognitiva de uma forma que não conseguimos treinar a empatia afetiva. Mas esse treino de empatia cognitiva pode nos despertar a empatia afetiva. Não é? Se eu treinar muito a minha empatia cognitiva, eu vou me sentir mais próxima de mais tipos de pessoas. Não é? Não só aquelas que são mais parecidas comigo, mas vou treinar a minha capacidade de sentir empatia afetiva também por quem é muito diferente de mim. E se nós temos muito uma mensagem de medo, de polarização, de eles são diferentes, eles são perigosos, eles não têm o mesmo valor que nós, eu tenho que ser contra a empatia. Não posso achar que a empatia é algo positivo, porque vai contra a minha mensagem. Porque a empatia cognitiva vai-me levar a procurar entender e perceber a forma como o outro se sente. E o que o outro precisa e mesmo vai-me ajudar também a compreender as suas ações. Não é? O que é que permite a tantas pessoas que, como tu também, que são super desligadas das mensagens do Charlie Kirk, que o detestam até de tão forte que detestam o homem, que acham que ele é... Quem o detesta, se calhar não está a ser empático com ele. Mas neste momento que acontece o assassino deste homem, tu podes... Assassínio. Tu podes despertar, tu podes conscientemente praticar esta empatia cognitiva. Certo. E até isso pode despertar a empatia que tu sentes, porque eu sei que tu não acreditas que, na realidade, se tu te conectares contigo, a tua sensação não é que ele merecia morrer, não é? Que ele merecia viver como qualquer outra pessoa, apesar de tu acreditares que as mensagens deles são más e que fazem mais mal do que bem. Sim. Certo? Acho que isso essa discussão até é totó estar a tê-la, não é? Certo. Tal como muitas pessoas acho que tiveram uma necessidade muito grande de vir a público e dizer, atenção que eu não concordava com ele, mas eu não sou contra. Até é quase um disparate nós ainda temos que vir afirmar que claro que somos contra o homicídio de alguém. E eu até vou mais longe, não é? Embora eu possa não apreciar as ideias dele, eu aprecio, nós vivemos num mundo onde ele expressa as suas ideias como eu expresso as minhas. Eu posso achar que as ideias não são interessantes, não é? E daí o debate, que até era uma coisa em relação à qual ele era bastante aberto, embora ele tecnicamente fosse péssimo a debater, não é? Porque as pessoas que se interessam mais pela arte do debate acho que sempre foram muito prolíficas a gerar textos e opiniões sobre a falta de qualidade do Charlie Kirk. Ele tornou-se famoso por fazer debates, mas ele era mau a debater, porque utilizava muitas falácias, muitos viés e muitos truques ele era sobretudo muito bom a desviar a atenção e a não responder realmente
às questões que lhe eram colocadas e que colocavam em causa a lógica dos seus argumentos, né? Mas acho que, como é óbvio, eu acho que as pessoas que conseguem sentir empatia nem vão estar durante muito tempo a reafirmar que esta pessoa... todas as pessoas merecem viver, todas as pessoas têm valor, todas as opiniões são bem-vindas. O impacto que essas opiniões podem criar deve ser contrariado quando achamos que esse impacto não é benéfico para a sociedade, não é? Mas não através de tiros, através do processo democrático, não é? De conversa e oposição e voto. Eu tive uma conversa interessante com um dos nossos filhos no outro dia a propósito disto, e ele estava-me a dizer que, mamãe, eu acho que estas pessoas são precisas, porque por causa das coisas que eu ouvi o Charlie Kirk a dizer, eu aprendi uma série de coisas, porque ele foi pesquisar mais sobre aquele tema. Sim. E isso obrigou-me a formar a minha opinião sobre este tema. E isto é interessante, que isto para mim essa ideia é excelente, não é? É isso que eu gostava que acontece. Agora, muitas pessoas não vão fazer isso, vão só receber aquilo que ele diz, sem qualquer tipo de sentido crítico. Olha, mas a frase que eu te apresentei, ou o conjunto de frases que eu te apresentei, até acho que é um bom exemplo de truques intelectualmente desonestos. Porque, não sei se te recordas, mas não é, nas frases que eu te li, ele disse: eu acho que a empatia é um termo inventado, é New Age, né? Tipo, é uma cena woke, né? Agora, também quem faz pesquisa e investigação sobre o desenvolvimento das nossas emoções vai nos dizer que é algo que vem muito antes destas ideias. Primeiro, o termo empatia não é nada New Age, é uma coisa, é uma ideia muito antiga. E não é só isso. A investigação científica mostra que este fenómeno que nós chamamos de empatia, ele existe, é natural e até universal. Todas as pessoas têm mecanismos e capacidades empáticas. Exato. Portanto, tu depois dizer, eu acho que isto é uma palavra inventada, é uma coisa inventada, é um conceito inventado, não é? Ao ponto de, como tu disseste, algumas pessoas... eu até fui crescendo, não sendo eu uma pessoa religiosa, mas lembro, por exemplo, dos meus avós que eram muito católicos, e de me ensinarem e falarem sobre a Bíblia. Eu ia algumas vezes à igreja com a minha avó e lembro-me de ter crescido com esta ideia de Jesus enquanto um exemplo de empatia e compaixão. E, portanto, torna-se até um pouco interessante que pessoas que até utilizam a Bíblia como a base das suas ideias políticas, não é? Como era o caso do Charlie Kirk, e depois negarem a existência da empatia dizendo que é uma coisa inventada. Claro, mas as duas coisas não são compatíveis. Se tu tens estes certos ideais, né? Se tu achas que certo tipo de pessoas têm mais valor do que outras, a empatia não é compatível no teu conceito, naquilo que tu estás a viver. Sim, mas pode ser uma empatia também muito seletiva, não é? Que tu propuseste que é mais fácil ter empatia afetiva em relação a pessoas que são como eu, não é? Aliás, por exemplo, há muitas pessoas, eu acho que isso é até uma discussão interessante, há muitas pessoas que sentem empatia pelos animais, não é? Mas outras pessoas não sentem. Sim, sentem uma separação muito grande. Dizer, o animal não é uma coisa como eu, é uma coisa, nem sequer é um ser. Há pessoas que sentem mais empatia por animais do que por pessoas. Sim, ou têm uma empatia, não é? Eu tenho algumas pessoas no meu feed do Instagram que são assim veganos, muito ativistas, não é? E chamam muitas vezes a atenção para esta empatia seletiva, que é: tenho uma empatia enorme pelo meu cão e trato até se calhar melhor do que trato uma pessoa, mas a seguir o porco ou a vaca, não é? Vou matá-lo e comê-lo, não é? E sem sequer pensar nisso. E acho que isto, pronto, a empatia pode ser seletiva, não é? Portanto, eu também posso ser uma empatia seletiva em relação aos seres humanos, que é aqueles que são iguais a mim, ou porque nasceram mais ou menos no mesmo sítio que eu, ou falam a mesma língua, ou têm a mesma cor da pele, ou whatever, não é? Ou gostam do mesmo clube de futebol, ou têm as mesmas ideias políticas, e eu consigo sentir empatia
afetiva por eles, não é? E eles estão tristes, eu estou triste, não é? E consigo-me facilmente pôr no lugar deles e também praticar a empatia cognitiva. Consigo entender e perceber as suas dores e os seus anseios e as necessidades. Mas depois, quando são pessoas diferentes, já não consigo, não é? É uma empatia seletiva. É fixe. E assim até me sabe dizer assim, não, eu sou empático e compassivo, mas é só em relação àqueles que merecem. Ou àqueles que estão certos, ou àqueles que são os escolhidos. Não é? Mas ele também ali no quote dele também falou que preferia simpatia. Sim. Não é? Se calhar também faz sentido fazer essa separação, porque eu acho que somos muito treinados em simpatia. Simpatia, imagino eu que ele também está ali a falar da boa educação. Né? De sermos mais ou menos bem educados, né? Mas uma forma de nós separarmos aqui o que é simpatia e empatia, eu costumo dizer que a empatia é quando oferecemos espaço, quando praticamos empatia, oferecemos espaço àquilo que o outro está a sentir naquele momento, o espaço que ele precisa, né? Aquele que se tu tens alguma coisa que te está a doer, mas também pode ser uma coisa que tu queiras celebrar. Eu ofereço-te esse espaço, eu estou nessa emoção contigo, não preciso necessariamente sentir o que estás a sentir, mas ofereço-te o espaço para sentires o que estás a sentir. A simpatia é mais tipo, siga, olha, vai correr tudo bem, não é? E claro, isso também é válido dizermos às vezes, mas simpatia não cria conexão, né? E quando tu tens as mensagens que o Charlie Kirk tem, criar ligação e conexão e sentir uma realidade partilhada com pessoas diferentes, não serve a mensagem dele, né? Mas a simpatia é mais tipo, ok, eu pago quando é para pagar, eu digo obrigado e adeus e olá, fecho a porta quando saio, não é? Digo, sim, vai correr tudo bem. Sim, mas assim, acho que também não estás a dizer que a simpatia é má ou não há Não, para de todo, simpatia, não é? de todo. Porque eu até observo, eu às vezes... Acho que ela é precisa. Sim, também. porque eu às vezes eu achei muito interessante ele dizer, prefiro simpatia, não é? Porque ele ali também diz, a empatia é uma cena inventada, mas é eficiente do ponto de vista político. Ou seja, é quase dizer, eu não sei se, pronto, agora já sou eu a especular, mas é ele a dizer, há aí um pessoal que como usa a empatia, depois até tem benefícios disso, porque aparece como, eu preocupo muito com as pessoas, coitadinhas, e isso dá-me benefícios políticos. Mas ele também utiliza a empatia de alguma forma, porque ele empatia com um certo tipo de pessoa, certo? Sim. Né? Qual é o típico seguidor do Charlie Kirk? É um homem... provavelmente são rapazes um bocadinho mais, até é um bocadinho o perfil do rapaz que o matou, né? Mas é um certo tipo de perfil, e ele, o Charlie Kirk, o Andrew Tate, que já falámos também, eles utilizam empatia como uma arma política, só que é uma empatia super seletiva, né? E é uma empatia que até é utilizada de alguma forma, da forma que o fazem para separar. A utilização que ele fazia da simpatia, eu acho que pelo menos abria uma porta, porque ele, claro, tinha ali um projeto político, não é? Ele desde os 18 anos, ele curiosamente, ele não estudou na universidade, mas aos 18 anos criou uma empresa para, um projeto para ir para dentro das universidades e influenciar os jovens em relação aos ideais ultraconservadores dele. E para tu iniciares, foi organizar debates e eventos públicos. E ele debatia habitualmente com pessoas que têm opiniões e ideias contrárias ou até opostas, radicalmente opostas às dele. Mas como é que esse debate se dá? Porque ele pelo menos é simpático. Pelo menos acolhe as pessoas e a simpatia, às vezes, eu acho que se não houver empatia, pelo menos que haja simpatia, porque a simpatia
pelo menos permite iniciar um processo, Sim, não é? sim. Se ele não fosse pelo menos simpático, não havia início do processo, quem nem sequer quer falar contigo. Mas nem que seja por condicionamento social, ok, tens direito a Sim, falar. isto desta questão da boa educação. Sim, Não é? e essa boa educação, isso que estamos a chamar de boa educação, quer dizer, ok, tu estás a falar, eu calmo, tu fazes uma pergunta, eu respondo, não é? Mais ou menos. Pelo menos e não vou ser violento contigo, não te vou bater. Pelo menos isto permite o início de uma conversa, no decurso da qual até pode surgir alguma empatia, ou até pode haver algum tipo de influência, não é? Claro. Portanto, a simpatia também tem o seu lugar. Óbvio, mas não estávamos aqui a dizer que é isso. Agora, se nós queremos realmente criar conexão e proximidade e se nós nos quisermos compreender uns aos outros, o que eu sei Sim. é que não pode faltar empatia. E normalmente, quando há esta empatia mais alargada, Sim. também vai haver simpatia, não é? Não achas que em relação à empatia existe aqui não sei se é bem um paradoxo, não é? Mas já tivemos estas conversas, por exemplo, sobre a tolerância, não é? Se tu querendo praticar a tolerância e sendo tolerância um valor para ti, se deves ou não ser tolerante com quem é intolerante, não é? E discutimos aqui já mais que uma vez o paradoxo da tolerância do Karl Popper, não é? Esta ideia de que se tu fores sempre tolerante, os intolerantes vão acabar por dominar, precisamente porque eles estão a borrifar para a tolerância. E eu acho que existe aqui uma coisa parecida. Há quase um double standard, dois pesos e duas medidas, em relação à empatia, que é, imagina, tu és uma pessoa empática e que falas sobre isso, e a empatia é um dos teus valores, e mesmo quando tu não a sentes, procuras ir em busca dela, né? E queres compreender a minha experiência, queres entender aquilo que eu estou a sentir e a pensar, e valorizas as minhas necessidades. E deste lado, eu acho que a empatia é uma cena woke, empatia é fraqueza, empatia é uma invenção New Age, e, portanto, eu não quero saber de empatia e até me sinto muito bem a dizer eu não sou empático e acho que a empatia só atrapalha. Ora, quando eu for dizer a mim, aquilo que tu estás a dizer é estúpido, ou até dizer tu és estúpida, ou tudo aquilo que tu dizes está errado, tu, do teu lado, vais procurar ser empático, entender de onde é que vem a minha cena, criar espaço para mim, até podes ser compassiva e dizer, pá, o Pedro está em sofrimento, não é? Tem esta necessidade de me atacar e vais até tentar aliviar o meu sofrimento. E eu, deste lado, não tenho nada dessas cenas porque eu sou contra a empatia. Então, até se houver um momento em que tu começas a ficar farta disto e dizes assim, não, Pedro, tu é que estás a ser estúpido. Eu vou dizer assim, então Afinal... a missa empatia, afinal agora está-me a atacar. Mas isso já me aconteceu. E não sei o quê. E gera-se aqui uma espécie de dois pesos e duas medidas, que é, eu, como não acredito em empatia, não me vou defender. Ninguém tem a expectativa que... Ninguém tem a expectativa, nem eu vou-me defender. Quando alguém disser assim, Pedro, mas tu não estás a pôr no lugar dos outros. Eu digo, pois não, porque é que eu havia de me pôr no lugar dos outros? Mas quando alguém não o faz comigo, eu de repente acuso essa pessoa de estar a ser incongruente. Espera aí, agora tu tens que ser empática, né? Que é um pouco aquele jogo de, por exemplo, eu não respeito a tua liberdade de expressão. Mas se em algum momento não me respeitas a mim, eu digo, então isso tu não eras defensora da liberdade de expressão. Né? E cria-se aqui um paradoxo que é facilmente uma arma de arremesso para com quem quer ser empático. Sim, não. Estás a dizer isso já me aconteceu numa vez, às vezes, há tempos, quando eu fiz um comentário, eu fiz um post assim, que era assim, mais político, e alguém que se estava a identificar com os valores políticos que eu estava a criticar fez um comentário e eu não respondi de uma forma empática, foi assim mais fria, e a conversa chegou precisamente aí. Sabes, a expressão que me veio assim à cabeça é aquela, o ditado, às vezes não vale a pena tirar pérolas aos porcos. Sim. E isso também não foi muito empático dizer isso.
né? Que metáfora. mas o que eu tenho vindo a aceitar é que eu sou humana e também tenho uma escolha e eu percebo, acho que com o tempo, né, com a idade que tenho, a experiência que tenho, também consigo mais ou menos avaliar quando realmente vale a pena ou não este processo, ou quando é mais importante eu ser clara com os meus limites. Sim. E focar-me nas minhas necessidades, porque há um risco de nos esgotarmos, termos tipo um esgotamento de compaixão ou de empatia. Portanto, e claro que isso às vezes é difícil e muitas vezes é difícil saber o que é a coisa certa para fazer. Né? E o que me lembro nestes momentos, quando alguém me acusa, tu estás a ser incongruente, porque agora tu falas sobre empatia e não estás a ser empática comigo, é dizer que, ok, isto fala-me das necessidades dessa pessoa, não é uma avaliação verdadeira sobre a minha capacidade de sentir e praticar empatia. Portanto, acaba por ser mais um trabalho pessoal do que outra coisa, não é? Eu acho que há aqui uma escolha que é mesmo difícil de fazer. Né? E eu refleti um pouco sobre isto até com umas conversas que tive via mensagem com algumas pessoas que são influentes assim neste mundo da propagação das ideias sobre empatia e na discussão política, e tivemos ali umas conversas interessantes e que me puseram muito a pensar, porque a minha pergunta foi se a partir do momento em que tu valorizas a empatia, se deves abster-te de colocar algum tipo de limite na tua empatia e na tua capacidade empática, não é? Porque eu ouvi muitas pessoas a discutir aqui a propósito da morte do Charlie Kirk, não é? Muitas pessoas foram buscar, por exemplo, as coisas que ele disse sobre armas e sobre, como, olha, às vezes é o custo que temos a pagar. É o custo que temos a pagar é morrer. E ele disse isso algumas vezes, nem propriamente em relação a assassinatos como aquele que aconteceu, mas, por exemplo, a tiroteios nas escolas, onde, às vezes, como resposta àquelas imagens e notícias horríveis de saber que alguém entrou dentro de uma escola e matou um monte de crianças numa escola primária, numa escola secundária, e a resposta é, olha, o preço a pagar para podermos ter liberdade de porte de armas. Quando nós temos a maior parte dos países do mundo que simplesmente disseram não se pode ter isto, não é? Aliás, um caso que agora muitas vezes se vai buscar é o da Austrália, onde quando houve um acontecimento desses, ok, a partir de agora é proibido armas automáticas e não sei o quê, recolhe tudo. E ou irem buscar as coisas horríveis que o Charlie Kirk disse em relação ao George Floyd, que é um caso que acho que quase toda a gente se lembra, não é? Um homem que foi lentamente assassinado em público por um polícia e fazendo múltiplos pedidos de socorro e de e foi lentamente asfixiado, sufocado, com um joelho nas costas. E depois as coisas horríveis que o Charlie Kirk disse, insultou-o, tratou-o como um ser insignificante e sem valor. Portanto, muitas pessoas estão a dizer, mas eu agora... Eu acho que era mais um reconhecimento para algumas pessoas, eu não estou verdadeiramente a sentir empatia. Devo forçar-me a senti-la. Só que a empatia não tem que estar separada de um limite que eu coloco. Eu acho que a parentalidade aqui é um bom exemplo. Imagina que o meu filho está-se a portar super mal. Estamos num restaurante e começa a tirar coisas e até acerta numa pessoa que está ali ao lado. Eu vou colocar um limite. Eu provavelmente vou pegar o meu filho e sair do restaurante. Mas isso não me impede de sentir empatia pelo tédio dele, pelo cansaço, pela frustração, por aquilo que está a acontecer dentro dele. Portanto, uma coisa não tem que vir separada da outra. Eu acho que isso confundimos sempre, de que
só por eu colocar um limite não quer dizer que não consigo sentir empatia, certo? Sim. E acho que isso é que tem que ser claro aqui. Ok. Não é? Ok, eu percebo que o Charlie Kirk está com esta conversa porque ele tem uma grande necessidade de significância, talvez de segurança, de certeza e por aí fora. E não é aceitável estar a dizer essas coisas. Isso pode ser verdade ao mesmo tempo, não é? Eu acho que é aceitável dizer essas coisas e entrar a tal liberdade de expressão. É aceitável no sentido que eu aceito que ele diga essas coisas. Agora, o que é que eu vou fazer com elas é outra coisa. E se às vezes há que enfrentar uma consequência por aquilo que se diz, em alguns casos, sim, se configurar um crime, se for um apelo à violência, se for um apelo ao racismo, isso há uma consequência a enfrentar. Agora, cada qual pode dizer aquilo que quiser, não é? Sim, claro que pode. E enfrenta consequências por isso, Certo. não é? Isso é E viver ele em até sociedade. pode dizer isso e eu até pode provocar sentimentos muito maus em mim e se eu me conectar realmente com a minha humanidade e as minhas necessidades, eu consigo sentir empatia até por essa pessoa, Claro. né? Quero fazer muito esse trabalho? Nem sempre. Ok? Mas tenho essa capacidade. E quando o faço, vou deixar a pessoa fazer o que está a fazer? Não. Não vou. Não vou deixar que o meu filho atire coisas no restaurante para as outras pessoas. Não. O que eu acho que nós temos, falando destes paradoxos, eu acho que nós temos que ser muito cuidadosos, não é? Porque quando nós deixamos de sentir empatia, fica mais fácil aquela polarização e aquele distanciamento e aquela desumanização de que tu estavas a falar há pouco. E é muito fácil isto descambar para eu sou contra a violência, mas como esta pessoa é violenta, então eu vou praticar violência em cima da violência desta pessoa, não é? Portanto, há aqui uma série de linhas muito tenues que nos convidam sempre à meditação sobre aqueles que são realmente os nossos valores e sobre a sociedade em que nós queremos viver. Eu acho que há aqui um exercício constante, que é um exercício quase de coaching, que é onde é que eu estou, onde é que eu quero estar e como é que posso fazer para chegar lá. E perceber que o como é que posso fazer para chegar lá às vezes pode ser muito contraproducente, não é? Que é, como quero ter paz, então vou praticar a violência, não é? E acho que casos como este convidam a um exame de consciência. E eu tenho refletido e meditado bastante sobre isto e acho que as coisas que tu falaste aqui durante este episódio também ajudam muito nesse processo. Okay? Sabes uma coisa que eu sei? É que só o facto de eu conseguir praticar, não só sentir, praticar empatia com o outro, normalmente faz com que esse muda de comportamento e quer retribuir e nasce uma reciprocidade. É por isso que eu acredito tanto nisto, se eu conseguir dar este primeiro passo. Agora, vivemos numa sociedade bastante tóxica em alguns aspectos. Há muitas pessoas que não viveram isto de que é empatia e quando alguém começa a demonstrar empatia por elas, de repente sentem-se muito vulneráveis, apanhadas quase. Daí também haver essa importância dos limites, não é? Mas temos sempre essa possibilidade de demonstrar empatia. Ela existe sempre, essa escolha. E é mais desafiante nos casos do que noutros. Exatamente, é isso. E quanto mais distante de mim estiver a outra pessoa, mais difícil é praticar empatia, mas é também quando ela se torna mais necessária. Yeah. Não é? Eu gostei aqui destas ideias também que ficaram na nossa conversa sobre empatia seletiva. Não é? Um exemplo que eu me lembro muitas vezes é o Adolf Hitler, que sentia empatia, por exemplo, em relação aos animais, daí preferir uma dieta vegetariana e várias vezes ter falado sobre a sua preocupação com os direitos dos animais, não é? Que é quase cómico, não é? Vindo da pessoa que vem. Mas tem a ver certamente com a experiência vivida dele, não é? Se calhar sentiu-se mais amado pelos animais do que pelas pessoas e isso vai ter as suas consequências. Sei lá. Eu acho que aqui também uma coisa que fica para mim, assim como uma aprendizagem importante da nossa conversa,
é que eu posso sentir empatia e ter limites. Claro. Eu posso sentir empatia e querer gerar certas consequências para certos atos, não é? As duas coisas não são necessariamente, não são mutuamente exclusivas, elas podem coexistir, e acho que é sobre isso que eu vou meditar mais então. Boa. Está bem? Para quem ouviu a nossa conversa, se quiserem partilhar connosco o que é que vocês acham sobre isto, mais sobre a conversa no geral, não tanto, acho que não há necessidade de falar sobre mais o Charlie Kirk, não? sobre o Charlie Kirk em particular. Acho que há outras coisas interessantes sobre as quais refletir, mas assim de uma forma mais geral, acho que isto é uma conversa que é de agora, mas é sobre o nosso futuro e sobre o nosso futuro juntos, enquanto sociedade coesa. Portanto, acho que vale bem a pena pensar sobre isto. Boa. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.